Alô, boa noite, Alemão Ronaldo, tudo bem? Oi, boa noite, Ulisses. Tudo bem? Tudo legal. E aí, tudo Tudo bom? certo? Tudo legal. Isso que eu estou fazendo, que eu comecei a fazer, é um projeto de entrevista, sabe? Da faculdade, da cadeira da faculdade que eu me formo no que vem, né, em jornalismo, né? E aí eu resolvi fazer um programa assim de entrevistas com pessoas que eu admiro e tal, para a gente conhecer um pouco a história delas, né? E aí tem dado bastante certo, sabe? Porque as pessoas têm sido bastante receptivas, né, ao projeto, né? Ah, legal. Sim. Obrigado por ter chamado aí. Obrigado aí, legal mesmo. Legal. Eu vou começar, então, vou fazer a introdução do programa, tá? Pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Bate-Papo Cultural, edição número 7, dessa vez com o Alemão Ronaldo, né? Isso é um programa que é da faculdade, da cadeira de estágio supervisionado. Mais uma vez, boa noite, Alemão, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo, Ulisses. Legal. Pô, obrigado por me chamar aí para participar aí desse teu projeto aí, cultural e tal. Bacana. É sempre bom a gente falar, debater alguma coisa que seja bem Uhum. produtiva. É isso aí. Claro. Alemão, no começo eu elaborei aqui algumas perguntas, entendeu? A respeito da tua história no rock gaúcho, né? Lá no começo, no começo da tua carreira, quais eram as tuas influências? E como é que foi entrar no Tara na Tiriça? Ah, cara, é uma história muito legal essa aí do Tá na Tiriça, né? Quando me chamaram. O Tá na Tiriça, primeiramente, era uma banda instrumental, né? Era uma banda instrumental e tal. E aí eu já tocava na Bandalheira, em 82, né? Eu era batera lá da Bandalheira. E aí pintou um show da Rádio Ipanema, num clube, lá na Vila Charlau, ali perto de São Leopoldo, né, tá na Tirice e Bandalheira. E aí a gente ia abrir o show deles, né? Eles já tinham a banda deles. A gente estava assim, nunca tinha tocado em público e tal, bandalheira. E aí a gente foi abrir o show deles. E na passagem de som, eles viram o nosso som e aí falaram: não, cara, a gente abre o show, vocês encerram e tal. Mas por quê? Não, é que o nosso som é um som instrumental, e de vocês um rock, eu acho que o público aqui vai se identificar mais e tal. E nós, tudo bem, tranquilo. Aí eles abriram, a gente tocou depois, foi um show legal das duas bandas, né? Isso em 80, final de 82, né? E aí passou alguns meses e aí o Marcelo Truda e o Cal, né, me convidaram para entrar na nova formação do Tara, que o Tara estava fazendo uma formação de rock agora, que tinha deixado aquele som instrumental, né, e estava fazendo uma assim, escolha pelo rock and roll, né? E aí fizeram um power trio, né? Que era o Paulo Melo no contrabaixo, né, Marcelo Truda guitarra e o Carl Afner bateria. E aí não tinha um cantor. E como eu tocava na bandalheira, assim, bateria e também cantava, mas eu sempre fui crooner, eu sempre fui cantor, né? Mas aí na bandalheira, como não tinha bateria, eu fui ali, peguei a bateria e saí tocando e cantando. Fiquei um ano assim. E aí eu fui pro Tara Tiriça, aí me chamaram, né, pro Tara Tiriça, e aí só fui cantar no Tara lá e tal, e assim gravamos uma fita demo e tal, foi muito... Eu fiquei quase 2 anos no Tara na Tiriça. Foi uma experiência legal, a gente tocou também, assim, bastante, foi uma das bandas, assim, digamos assim, precursora, né, do rock mais assim pesado, que era um power trio e tal, meio naquela onda Van Halen, sabe? Um Sim. Black Sabbath, Van Halen, tá? E a Bandalheira não. A Bandalheira já era um rock mais assim de assim, raiz, mais Neil Young, mais Bicho da Seda, aquela coisa. E o Tara não, o Tara era uma coisa mais assim pesada, mas com umas letras muito bagaceiras, muito satíricas, sabe? As letras e tal. E isso aí que o público gostou também, né?
que era uma coisa bem assim, que era umas vezes, como eu assim falei, assim, bagaceira, mas era no bom sentido, entende? Sim, Era claro. uma coisa engraçada e, ao mesmo tempo, muito bagaceira, sabe? E aí foi isso aí que me cativou o público. E eu levei uma música do Bicho da Seda, que a bandalheira tocava, levei para o Tá na Tiriça. E aí essa música estourou, que é o Rockinho. Entrei na rádio. Ah, sim. Aí essa Sim. música depois foi fazer parte do disco Rock Garage, abria, né, esse vinil, né, do Rock Garage em 84. E aí fiquei até 85. O Tarantinista também fez um show antológico no Cine Teatro Presidente, né, ali na Benjamin Constant. Foram 3 dias, né? Foi sexta, sábado, domingo, né? O pessoal te mandando um abraço de Criciúma, Alemão. É. Obrigado, valeu, valeu. E aí foi um show antológico, né? Do Tara, foi um show que nunca tinha se enrolado aqui em Porto Alegre, com uma superprodução, 3 dias, né? E a gente poder entrar no teatro uma semana antes para ensaiar lá já no teatro. Foi uma coisa muito bem elaborada. Tanto é que tem muitos amigos, né, que falam, o primeiro show, músicos, né, músicos maravilhosos, Uhum. que falam, o primeiro show de rock que eu fui, meu pai me levou no Presidente, né, em 84, né, 84. O nome do show era Presidente Curte Rock, era o nome do show. Ah, Era no que legal. teatro, e estava naquela época também assim conturbada, Sim, assim, militarismo e tal. Então a gente botou o claro. Presidente Curte Rock. Foi uma coisa antológica. Então, isso marcou muito na minha vida. E ainda marca, às vezes, faz agora alguns anos a gente juntou de novo e fez alguns shows aí com o Fábio Musclinho na bateria, e eu, Paulo Melo e o Truda da formação inicial. Uhum. Legal. E me diz uma coisa, quais são as tuas influências como vocalista? Eu sempre tive essa curiosidade. Eu vi os shows do Tara e sempre tive curiosidade de saber quais as tuas influências como vocalista, como frontman. Quando eu era mais assim, guri, claro, era o Robert Plant, né? Aquele primeiro disco que a gente viajou, ouviu, né? Aquele Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, né, cara? Aquilo ali, eu tinha 15 anos ali na época ali, aquilo ali foi uma baita paulada, o LED 1, o LED 2, o LED 3, né? Mas o LED 1, o LED 2 foram umas coisas muito assim, inspiradoras, que era uma coisa diferente. Bom, não que eu queira cantar igual a ele, jamais, mas tinha uma coisa que eu, sabe, assim, curtia o estilo dele e tal. E também se assistia a outras bandas, Doors, né? Paul Jim Morrison, claro, o Paul Mick Jagger e tal. Mas o meu ídolo era o Robert Plant e é até hoje, né, cara? Um cara também fantástico. E para o show da Bandalheira, em 92, um show lá no Araújo Viana, lançamento do Bandalheira ao vivo, gravado no Taj Mahal. Eu antes de fazer esse show, fiquei uns 10 dias assistindo aquela fita de VHS, né, do Song Remains the Same, né, do filme Led Zeppelin e outras coisas, estudando. Aí chegou no dia do show da Bandalheira, eu era o Robert Plant. Eu era o Robert Plant. Era o Robert Plant. Legal. Cantei pra caramba, cantei muito, sabe? Foi muito legal. Então, essas coisas que o cara se inspira, né? Então, foi muito legal. Mas também, assim, curtia muito som, né? Quando eu era guri, tinha também amigos que eram, assim, colecionadores também, né? Que iam para assim, Argentina comprar disco que não tinha aqui e tal. Então eu sempre convivi com assim, a rapaziada que sempre gostava de música boa, né? Que trazia aqueles discos do The Band com o Bob Dylan junto. Então era uma coisa que, eu achava estranho aquilo, assim, sabe? Mas eu no fundo eu também curtia muito. Como o Neil Young também, né? aquele primeiro Neil Young, o Harvard,
né, o Harvest Moon já é mais para cá agora, né? Aquele Neil Young lá, o After the Golden Rush, que ele também, né? Que foi espetacular. Cara, eu via, Claro. quando era guri, eu via Traffic também, né? Do, né, Steve Winwood, o Clapton, né? Aqueles discos dele que ele fazia completamente embriagado e tal, né? A gente ouvia essas coisas tudo, Pink Floyd e tal, mas que era mais Gênesis, mas eu passei por várias fases, né? Assim, Uhum. de sons, né? Eu tinha muito som lá, também aquela outra banda, como é que chama? Pô, agora me deu um branco, que era um trio também. Agora me deu um branco. O Cream, do Clapton? Quem? O Cream, do Clapton? Não, o Cream Ou, também, mas eu digo aquela outra sim. banda, cara, que era um trio também, assim americano. Bom, agora fugiu o Tá. nome. Mas me diz uma coisa, naquele cenário lá, misto de bandalheira com Taranatirista, qual era o papel, assim, do Foguete Luz, por exemplo? Porque Não, ele era um cara que estava sempre ali, né? essa música, né, o Rockinho, era do Bicho da Seda, era dele do né, Mimi Lessa, né? Então, desde ali, porque a bandalheira começou fazendo cover do Bicho da Seda. A gente era muito fã do Bicho da Seda e a gente convivia no mesmo bairro, né? Eu não morava lá no IAPI, mas eu sempre assim vivia lá e tal. Eu era aquele membro honorário ali da vila, né? Então a gente sempre fez muitos amigos lá e tal. Até hoje eu tenho muitos amigos lá. Depois, quando eu já era mais velho, é que eu fui morar lá no IAPI, né? Morei uns 2, 3 anos lá no IAPI. Né? Mas, e aí a gente conheceu, né? Então a gente era fã ali do Tara, do Bicho, né? E aí eu levei essa Uhum. música aí, e aí depois que eu saí do Tara, em 85, eu retomei a bandalheira, né? Porque eu tocava nas duas bandas, assim, devido ao nosso mercado e tal, eu tocava nas duas bandas. Quando chegou, assim, a bandalheira era uma banda mais assim de boteco, e o Tara não, o Tara era uma coisa mais showbiz, assim, e tal, com outras produções e tal, né? E aí eu me revezava aí nessas duas bandas. E aí depois que eu fiquei só na bandalheira, a gente fez uma parceria com o nosso amigo Foguete, né, de ele compor música para a bandalheira. Já que eu nunca fui um grande compositor, eu era mais intérprete mesmo, né, cara? E a gente Uhum. fez, claro, eu sempre dava um toquezinho, mudava 2, 3, 4 palavras ali do verso e tal, mas eu nunca pegava o direito para mim e tal, assim, né? Então a gente fez uma coisa muito louca, né? Porque naquela época era muito difícil receber direito autoral. E aí o Foguete entrou sendo assim compositor e sendo membro da banda também, entendeu? Ele não viajava, mas ele ganhava cachê igual a nós. Ele era o sexto bandalheiro, né? Uhum. Às vezes ele ia junto, tocava. Teve um show lá na Assembleia, né, em 87, lançamento do nosso primeiro disco da Bandalheira, que é o nosso lado animal, né, e que ele também assim participou. Às vezes ele ia, a gente levava ele, tá a fim de ir, aí ele ia junto, tal. Aquele tempo a gente ainda viajava de ônibus grande, né? Hoje em dia é só de van, e olha lá. E aí, pô, era muito legal, né, cara? A gente ia e tal, e tal. E aí a gente criou essa parceria com ele, né? Então a gente ficou uns 8 anos, assim, nessa parceria, de ele compor para nós e tal, e tal, e tal. Até que foi até 94, né? Aí em 94 a gente... o Duca saiu também, né? O Duca, o Duca Lendecker, né? Sim. E saiu, e aí a gente ficou só de trio, né? E aí a gente gravou em 94 o Estação de Pedro, né? Que é o nosso primeiro CD da Bandalheira, Estação de Pedro. Sim. Mas aí depois, aí em 98, a Bandalheira gravou Bandalheira há 15 anos, e aí em 2000 a gente gravou By Flowers, na Bandalheira, e aí em 2003
a gente se separou. Aí eu comecei a minha carreira solo, né, em 2004 e tal. E estou até hoje solo Sim. e tal, fazendo... Já fiz vários discos, já fiz 2 DVDs. É, Né? tu lançou, tu tem essa trajetória com a Bandalheira e com Tara, né? Que é muito marcante, né? Enfim, ela é assim, digamos, definidora do rock gaúcho, né? De certa maneira, ela define alguns parâmetros do rock gaúcho. E também tu agora tem uma carreira solo, por exemplo, que tu tem um disco, né? Esse mais recente, o Rock, Amor e Outras Coisas Imaginárias, em que tu celebra 30 anos de carreira, né? 30 anos de estrada. Né? Aí eu te pergunto, como é que foi realizar um álbum tão recheado, por exemplo, com convidados, e como é que é olhar para trás e ver essas 3 décadas de rock and roll? Ah, cara, foi muito legal, porque foi um álbum assim que a gente grava como se deve gravar, sabe? Sem pressa, sabe? Assim, aí tu pode chamar né, amigo para gravar, aí ele chega lá e ele pergunta: tá, o que tu quer que eu faça? Aí eu digo: não, faz o que tu quiser, né, cara? Aí ele: mas assim é que é bom gravar. Todo mundo que eu chamava para gravar, eu deixava tranquilo. Eu digo: não, faz o que tu quiser, cara. A música tá aqui, as notas são essas, faz o teu som aí, que tu achar que cabe aí e tal e tal. Então foi um disco muito elaborado, assim, então deu para chamar essa turma toda, e de também amigos, né, cara, de 30 anos também, né, então eu pude chamar quase todos, né, ainda faltou quase também o dobro, né, mas aí eu, sabe, chamei os amigos ali e tal, assim, bateria, teclado, sopro, guitarra, violões, assim, bandolim, né, banjo, né, violino. Então é um disco que tem muitos elementos, assim, né? Uhum. Chamar bastante gente e, cara, foi bem legal, sabe, comemorar os 30 anos, porque foi um disco bem como eu queria. Eu fiz assim, eu fiz o disco, na real, eu fiz isso para mim, entendeu? Eu fiz isso pra mim, cara, sabe? Tipo, pô, vou fazer isso pra mim, bicho, sabe? Não também, assim, que as coisas que tivessem refrão. Claro, é sempre legal, uma música tem refrãozinho ali e tal, tal. Mas eu digo: não, também, se tiver o refrão, tem. Se não tiver, também, né? Então, é uma coisa, assim, que eu estava assim, assim, preocupado em fazer hits e tal, estava mais era preocupado comigo, né, de fazer uma coisa que eu achasse legal. Aí eu pude chamar assim, compositores, amigos meus, né, pô, Paulinho James, lá dos Acústicos Valvulados, né, o Luciano Albo, né, que é um grande compositor também, né, tocou nos Cascaveletes e tal, participa Papas, às vezes, também, quando o Papa grava na DVD. É um grande produtor, o álbum, né? Então, eu pude chamar o Esteban Camargo também, que é meu amigo lá de São Gabriel, que toca contrabaixo no Nenhum de Nós, né? Que é um cara que a gente começou tocando lá com o Mr. P, lá, entendeu? E eu sempre vi ele um grande músico, tanto é que depois ele começou a tocar comigo também, aí o Nenhum de Nós chamou ele e tal, para ele tocar contrabaixo. Então, ele é aquele cara lá do Nenhum de Nós, que ele não é da banda, ele é aquele cara que ele é contrabaixista da banda, né? Tanto é que tu vê as fotos ali do Nenhum, não, ele nunca sai e tal, assim, claro, só assim, final de show e tal, que eles vão agradecer, aí o Estevão aparece. Né? Mas é um grande músico também, participa de muitos arranjos, muitas composições lá com o Nenhum, né? E também me auxiliou nesse disco pra caramba, né? Também ele, né? O Nelbenhur Borges também, que é um exímio virtuoso, sabe? Assim, que toca tudo, sabe? Professor e tal, que também toca assim, guitarra. E, pô, me auxiliou nesse Rock Amor. Teve muitos convidados, né, cara? Foi uma coisa muito boa, assim, sabe fazer. E aquela coisa, né? Um disco como se deve fazer, sabe? Em meio ano, assim, sabe? Não é aquela coisa de entrar no estúdio e um mês, dois, tá, terminou, tchau. Não, cara. A gente levou meio ano, assim, quase, mais um pouco até, sabe? Porque teve como que é o verão também. Tem alguma coisa queimando no fogo ali, ó. Ó, aqui em casa, aqui, deixaram um negócio no fogo aqui. E me diz uma coisa, irmão,
Como é que é olhar para trás e ver essa trajetória de 30 anos, cara? Ah, cara, é Isso é é muito bom de dar. legal, né, cara? É muito legal, sabe? Foi uma coisa bacana, assim. É o que tu falou, a gente foi meio assim, claro que não fomos assim, precursores, né? Mas a gente também Sim. fez uma coisa que ficou guardada, né? Assim, para muita gente, né? Para uma geração, entendeu? Lá que começou né, ouvir rock aqui no Sul, né? Então, assim, para a gente isso é muito gratificante, né, cara, de ter podido dar esse chute inicial aí, né, cara? E as coisas eram muito E as difíceis pessoas. na época, né? Era muito difícil, assim, de tu conseguir espaço e tal, e tal, e tal. Até que aí pintou o Rock in Rio, né? E aí ali do Rock in Rio que deu esse up, né? E, aí no Rock and Roll, assim, em todo o Brasil. Então, para mim, foi Sim. muito legal, né, cara? Agora já estou E as completando pessoas. quase 40 anos já, né? Eu toco desde os 15 anos, né? Na real, né? E eu tenho E, 66, ah, né? Então eu já sim. toco há quase 50 anos, né? Então, E as pessoas, quando olham para, quando pesquisam sobre rock gaúcho, por exemplo, inevitavelmente, né, cara, caem na qualidade de uma bandalheira do Tara da Tiriça, né, cara? E aí ouvem, lógico, né, as músicas e reconhecem aquilo uma baita de uma qualidade, né? Isso aí, esse ponto é inegável, né, cara? Alemão, me diz uma coisa, agora com a pandemia, a gente está tendo, todo mundo, né, profissionalmente está tendo que se reinventar. Essa é a palavra de ordem, né? Reinventar-se, né? E, e aí surgiu, por exemplo, entre os músicos, a questão das lives. Tu acha que, por exemplo, depois que isso tudo passar, as lives vieram para ficar, no sentido de que talvez se tornem uma alternativa, de repente? O que tu acha disso? olha, cara, eu acho que ela vai permanecer ainda um tempo, assim, e tal, né? Porque, cara, esse foi uma válvula de assim, escape aí para a turma, né, cara? Eu agora aprovei um FAC, né, Fundo de Apoio à Cultura aqui do Rio Grande do Sul, né? Fui assim contemplado com um projeto que vai entrar agora nas redes, acho que essa semana ainda, né? Que chama Rock Amor e Outras Coisas Imaginárias.doc, né? É aquela coisa, eu me reinventei assim fazendo esse projeto. Não é uma live e tal, né? É uma coisa gravada, com assim, depoimentos de, né, amigos e tal. Eu também dando depoimentos sobre eles e eu tocando na minha sala em casa. Então é o que tu falou. A gente tentou tá se, né, reinventando com essas coisas. Já fiz várias lives e tal. Estou aqui fazendo essa contigo. Claro, só não vou tocar. Amanhã eu tenho outra também e tal. Então isso é uma coisa. Assim, o pessoal me chama lá de São Paulo, o pessoal me chama lá do Rio, lá de Santa Catarina, para assim, participar de um programa e tal. Então, essa é uma coisa que a gente tá assim, dando um up a mais, assim, senão a gente ia ficar muito down, né, cara? A coisa assim, sabe, poder fazer alguma coisa. Sempre é legal aqui falar e tal, tem muita, assim, o pessoal que está aí, que assistindo, assim, de repente, muita gente não me conhece, então, quem é esse cara e tal, né? Vai. Tá aí sabendo e tal, então isso é sempre legal, né, Sim. cara? E eu tenho as minhas redes, tem meu, né, Instagram, @Alemão Ronaldo, tem meu Facebook, tem meu Twitter, essas coisas tudo aí. E, e para mim foi muito legal gravar esse projeto aí para esse fundo aí de apoio à cultura aqui do Sul, porque eu pude se rever também os amigos, né, cara? Eles mandaram depoimento e tal, sabe? Assim, foi uma coisa muito legal, assim, da gente pegar figurinha e tal, né? E eu também fazia um som aqui em casa, na sala, toquei umas 9, 10 músicas aqui também, né? Então a primeira parte é sobre assim, depoimentos e tal, e aí a segunda parte é eu tocando aqui na sala violão e tal. E acho que vai entrar no ar, acho que essa semana agora. Né? Então Legal, cara. a gente já fiz várias lives também, fiz uma com uma bandalheira, cara. A gente
juntou a bandalheira e fez uma live lá em Cachoeirinha, na confraria lá do rock, né? Festival foi uma live bacana também. E a bandalheira, chamaram a bandalheira, a gente, vamos embora. A gente caiu ali. Foi muito legal também participar. Né? Então é isso aí, cara. A gente está aí nessa batalha, né? Esperando a vacina, né, cara? Eu acho que tem que agora aguentar a vacina, todo mundo tem que ficar muito ainda atento, né, cara? Enquanto não rolar essa vacina aí, né, a gente tem que estar atento, não dá para querer soltar a rédea, não. Sim. E me diz uma coisa, cara. A gente nota assim, por exemplo, se a gente estudar, né, pesquisar a história do rock, né, o rock sempre foi um estilo contestador, né, cara, no sentido de contestador e rebelde, né, Alemão? Porque sempre se colocou contra o sistema. Levando em conta tudo isso, cara, como é que você imagina que alguém que viva do rock, por exemplo, seja conservador, por exemplo? Como é que tu vê isso? Eu acho muito difícil, né, também, né? Bom, mas também depende de cada um, né, cara? A bandalheira, por exemplo, tocou na impeachment do Collor, cara, em cima de um caminhão lá em frente da Assembleia Legislativa, em 1990. A gente tocou, né, no impeachment, chamaram a gente e tal. E foi uma coisa que não tem nada registrado, não tem foto, não tem nada que eu saiba, né, assim, sabe? E foi uma coisa muito, muito legal. A gente tocando em cima, no caminhão, e o caminhão dando a volta ali na Praça da Matriz, né, cara? Então, foi uma coisa... E as letras também que o Foguete assim fazia e faz até hoje também, é umas letras meio assim com Contestador. Não tenho nem ideia. Assim, contestadora, né? Para o momento político, o momento que está rolando no mundo e tal. Então, naquela época, nossas músicas, né, as nossas dele, né, cabiam direitinho, porque era parceria, a bandalheira e ele, né? Ele vinha com a música, a letra, e a gente fazia o arranjo e tal. Então era muito legal isso aí. Então a gente sempre assim participou muito desse lance aí, né, cara? De querer assim, assim participar de tudo que estava acontecendo através do som, da música e da letra, né? Não era só coisas assim, digamos, mais assim, assim amorosas e tal. Claro que era uma coisa com também um fundo de sensibilidade e tal, mas era uma coisa mais assim, mais tipo assim, eu não posso esperar e ver tudo explodir. Quero mais lutar, tenho que prosseguir a caminho da paz, solto dentro da imaginação, né? E tinha outra também que era assim, droga é ver a floresta queimar, droga é ver o governo mentir, droga é a caretice que só faz tolice para o homem não evoluir. É uma letra que é lá de 80 e poucos, né? 90, tu vê, e tá super atual, né, cara? Droga super atual. Queimar, droga ver o governo mentir, né, cara? Droga, uma música que, é uma música muito, muito assim. Então a gente sempre teve junto nessa história aí, nesse... Legal, cara. Uhum. Saudar o pessoal que está nos vendo aqui no chat, né, na live. Muito obrigado por todos que estão participando, que estão assistindo a gente aí. Pedir para o pessoal marcar aí nos coraçõezinhos. Mas, Alemão, eu quero terminar com uma pergunta super difícil que eu faço para as pessoas quando eu entrevisto elas. Diga. A pergunta é: quem é Alemão Ronaldo? Olha, cara, cara, eu sou um cara que gosta de música, assim, rock and roll, de ar puro, de céu azul. Sou um cara simples de coração, modesto. É isso aí, cara. É difícil, né? É isso aí. Acho que eu sou um cara igual a todo mundo. Alemão Ronaldo, muito obrigado pela tua disposição, por ter participado do projeto Bate-Papo Cultural. Foi muito bacana ter conversado contigo nesse tempo todo, cara. Muito obrigado mesmo. Quero avisar o pessoal que amanhã
às 5 horas, eu vou entrevistar o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial do Futebol. Aham. É do meu time. Uma última palavra, Alemão. Uma palavra para encerrar. Cara, uma palavra é eu te agradecer, né, cara? E espero que essa nossa live tenha te ajudado para o teu final de curso aí, né? E que tu seja um jornalista legal, como tu é uma pessoa bacana também. Tá bom, meu querido? Muito obrigado por... Obrigadão, Alemão. Né, acho que eu deixei aí o pessoal meio assim... É que eu falo pouco, né, cara? Que eu falo pouco. Mas acho que eu deixei o pessoal mais ou menos assim, situado, né? Sobre as coisas que a gente viveu. Foi super, cara. Tá, querido? Sabe que foi super legal. Muito obrigado, Alemão. Valeu, bacana. Boa noite. Obrigado pela minha audiência. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, valeu.